Queridos camaradas e caros amigos, uma saudação a todos vós e uma saudação especial ao Rancho do Monte e a todos os trabalhadores que nos serviram este almoço. Celebramos 45 anos de Abril. Celebramos a atualidade dos seus valores e a necessidade de os projetarmos no presente e no futuro do nosso país. Lutar hoje, aqui e agora, por realizações concretas a favor dos trabalhadores, do povo e do país. Lutar por um país livre e soberano, independente e desenvolvido. Contribuir, a partir do nosso país, para a construção de uma outra Europa. Uma Europa dos trabalhadores e dos povos, de progresso, de justiça social e de paz. Tudo isto é defender e afirmar os valores de Abril. Foi a Revolução de Abril que há 45 anos abriu Portugal à Europa e ao mundo. Há 33 anos. A adesão à então CEE estimulou e deu alento ao processo contra-revolucionário. Deu alento à privatização de empresas e setores estratégicos nacionais, que hoje estão nas mãos do capital estrangeiro. Deu alento ao abandono da produção nacional. Deu alento ao ataque a direitos, à degradação de serviços públicos, à redução dos salários, à precariedade laboral. Deu alento a uma política externa seguidista, de submissão a estruturas de comando e a interesses contrários aos do país. 33 anos passados, para o país avançar na resposta aos problemas que enfrenta, para avançar na melhoria das condições de vida do nosso povo, tem de se libertar das amarras que impedem o seu desenvolvimento. Tem de fazer prevalecer sobre as imposições da União Europeia e de quem manda na União Europeia os seus próprios interesses, a resposta às suas necessidades, a vontade dos trabalhadores e do povo. A União Europeia está toda feita e funciona à medida dos interesses das multinacionais, do grande capital e das grandes potências europeias, dos lobbies que determinam e condicionam a ação do poder político. Mas é possível e vale a pena lutarmos por uma outra Europa, para construirmos essa outra Europa. Uma Europa da soberania dos Estados, livres e iguais em direitos, uma Europa da amizade entre os povos, da cooperação e do benefício mútuo, e não do benefício de uns à conta do prejuízo dos outros, uma Europa da paz e do progresso, e não a do retrocesso social. Camaradas e amigos, apresentámos há dias a declaração programática do PCP para as eleições ao Parlamento Europeu. É uma proposta e um compromisso que assumimos com os trabalhadores, com o povo e com o país. Este compromisso é firmado sobre o terreno firme e confiável do trabalho que realizámos no Parlamento Europeu ao longo dos últimos anos. Ainda recentemente prestámos contas desse trabalho. Um trabalho que não teme comparações, pelo contrário, deseja que se façam essas comparações. Com 3 deputados em 21, fomos responsáveis por 55% dos questionamentos à Comissão Europeia. Ou seja, fizeram mais os 3 deputados eleitos pela CDU que os outros 18, todos juntos, neste domínio. Com 3 deputados, fomos responsáveis por 20% dos relatórios e pareceres, por 27% das intervenções em plenário, por 1/3 das declarações de voto. Um trabalho que se distingue não apenas do ponto de vista quantitativo, mas também e, sobretudo, do ponto de vista qualitativo. Largas dezenas de intervenções, de perguntas, de debates e de iniciativas disseram respeito aqui ao Distrito do Porto. Da situação da frota do cerco e dos seus pescadores com as paragens da pesca da sardinha,
à situação das oficinas da EMF, passando pelos despedimentos na EFASEC ou pela intervenção em torno da questão dos resíduos de São Pedro da Cova, entre tantas outras questões. Não venham cá com histórias, não foram todos iguais, não são todos iguais. E é este trabalho que agora se projeta e se renova na declaração programática que apresentamos. Uma declaração que desenvolve 6 eixos de proposta e de luta. Um primeiro eixo pela elevação dos direitos sociais e laborais, onde constam, entre outras, propostas como o combate efetivo ao desemprego, a criação e promoção de emprego com direitos e a erradicação da precariedade. A elevação das condições de vida e de trabalho, a valorização dos salários e a redução do horário de trabalho. A defesa da igualdade de direitos entre homens e mulheres. A defesa dos serviços públicos universais, de qualidade, modernos e eficientes. A defesa da segurança social pública e universal, com a rejeição do mercado europeu de fundos de pensões privados, a que ainda recentemente PSD, CDS e também o PS ajudaram a abrir portas no Parlamento Europeu. Votar na CDU significa rejeitar convictamente que os descontos dos trabalhadores, de milhões de trabalhadores reformados e pensionistas, que o seu futuro seja jogado na roleta da especulação bolsista, como querem fazer não apenas o PSD e o CDS, mas também o PS. O segundo eixo da declaração programática diz respeito ao direito a um desenvolvimento soberano e por relações mutuamente vantajosas. Deste eixo constam, entre outras, propostas como a implementação de um programa de defesa dos setores produtivos e do emprego. Uma profunda modificação das políticas comuns da União Europeia, por exemplo, da política comum das pescas da União Europeia, de forma a assegurar a soberania nacional sobre a zona económica exclusiva e sobre os recursos pesqueiros. De forma a promover a modernização do setor das pescas, assegurando a sua viabilidade socioeconómica no quadro da boa conservação dos recursos e da melhoria das condições de vida dos pescadores. Outros domínios, como a salvaguarda da soberania dos Estados no domínio da política fiscal e a rejeição da instituição dos chamados impostos europeus. E permitam-me vincar este aspecto que não é de sumenos. Ainda recentemente, o governo do PS entendeu submeter ao exame e à aprovação prévia da União Europeia uma decisão tomada na nossa Assembleia da República de reduzir o IVA da eletricidade e do gás natural para 6%. Isto atrasou a implementação desta medida, que foi inseparável da iniciativa e da intervenção da CDU, vários meses, e obrigou as famílias, as empresas, a pagarem aquilo que não deviam ter pago. Este pedido do meio embaraçado, do bom aluno das contas certas do déficit, mas do aluno das contas erradas no que diz respeito ao investimento público e ao investimento na satisfação de necessidades da população, este exemplo é bem ilustrativo da submissão do PS aos interesses e aos ditames da União Europeia e do prejuízo que daqui pode resultar para o país, para as famílias, para as suas empresas. O terceiro eixo da nossa declaração programática avança com propostas como a defesa do princípio da igualdade entre Estados. Um país, um voto. O único princípio admissível na relação entre Estados soberanos, com o direito de veto em todas as questões consideradas de interesse vital. O quarto eixo rejeita a militarização da União Europeia, o chamado Exército Europeu e o Fundo Europeu de Defesa, onde querem meter agora 13 mil milhões de euros para alimentar a indústria de armamento das principais potências europeias. O dinheiro que depois falta na coesão económica e social, na promoção do desenvolvimento, no combate à pobreza, na dinamização dos setores produtivos. O quinto eixo,
pela defesa e proteção do meio ambiente, retomando o trabalho inigualável que a CDU desenvolveu neste domínio no Parlamento Europeu e levando-o ainda mais longe. E, finalmente, um sexto eixo, comprometemo-nos a prosseguir e a lutar por uma Europa que respeite e promova a cultura, a diversidade e o intercâmbio culturais. Caros camaradas, caros amigos, combater as desigualdades sociais, as desigualdades de rendimentos entre países e dentro de cada país, implica romper com as políticas nacionais e com as políticas da União Europeia que limitam a resposta aos nossos problemas, como o da produção nacional. Combater os déficits de produção nacional, em especial o déficit agroalimentar. Aproveitar plenamente os recursos e as potencialidades do país, que, ao contrário do que às vezes nos querem convencer, está muito longe de ser um país pobre, é assim um país que foi empobrecido pelas políticas de sucessivos governos. Mas combater estes déficits exige uma política de Estado de defesa da produção nacional, uma política que afronte as imposições da União Europeia e as políticas contrárias ao interesse nacional e que assuma a necessidade de recuperar para o país aquilo que é do país, nomeadamente as suas empresas e setores estratégicos. Inspirados pelo exemplo de Abril, daqui afirmamos que não há inevitabilidades. O povo português e os outros povos da Europa não estão condenados a caminhos contrários aos seus interesses. Até 26 de maio, camaradas, que ninguém desista de levar mais longe a campanha da CDU. A campanha do esclarecimento e da mobilização para o voto que nos faz avançar. O voto na CDU. A nossa campanha e os nossos resultados constroem-se a golpes de vontade. Não são as sondagens que os constroem. E quanto eles gostariam que fossem as sondagens a determinar esses resultados? Significaria que há 5 anos não teríamos tido o resultado que tivemos, porque nenhuma delas nos deu o resultado que tivemos. Todas e sempre foram dando mais as piores expectativas, que enfrentamos, vencemos e mudamos com a imensa generosidade, a imensa coragem, a firmeza e o empenho deste imenso e generoso coletivo que vai, com toda a certeza, construir um outro grande resultado na CDU nestas eleições e contribuir para enfrentarmos com mais força os combates que hão de vir. Viva o 25 de Abril! Viva a CDU!